alegria tê-los aqui nessa manhã. Hoje nós vamos encerrar as falas do faraó, na verdade a última fala do faraó, hoje esse domingo, tá bom? Você trouxe Bíblia, abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos fazer como se fosse uma breve revisão, e o objetivo é encerrar essas mensagens esse mês com a última fala do faraó, depois da última fala do faraó, a morte do faraó e finalmente a morte de Moisés. O objetivo dessa série de mensagens, desde o começo, foi anunciado que era trazer segurança. Nós, cristãos, nós que servimos ao Senhor, alguém que tem dúvida muitas vezes, nós devemos entender que a segurança espiritual, a segurança no momento de crise, a segurança no momento de decisão difícil, é algo muito importante para as nossas vidas. E hoje, de forma mais objetiva, nós vamos ver que nós nunca devemos simplesmente ir com os outros. A última fala de Faraó tem muito a ver com isso, com a decisão de grupo, com a decisão de pessoas, com a decisão de ir junto, mas ir junto muitas vezes no grupo errado, da decisão errada. Então é muito difícil muitas vezes assumir uma posição solitária contra uma multidão, contra um grupo, contra uma filosofia, contra muitas coisas que acontecem, mas é princípio de que nós devemos fazer sempre a opção pela porta estreita e não pela porta larga. Todo mundo está pensando igual, às vezes é tempo de meditação, é tempo de reflexão. Bom, antes da gente ler o texto, se você observar, o objetivo e o mote da série é: quem pensa, dá para repetir juntos? Quem pensa como Faraó, vive como Faraó, morre como Faraó. Quem pensa como Faraó, vive como Faraó. Quem vive como Faraó, morre como Faraó. A morte de Faraó é um momento triste da história de Israel. Faraó, ele, durante esse período de diálogos, ele registrou para nós cerca de 10 conversas, 10 diálogos. Então, esse é o objetivo da série. Você possa estudar a palavra de Deus. Só para chamar a sua atenção, você vai descobrir que o número 10 na Bíblia, ele tem muitas referências. Muitas referências. Faraó dialogou com Moisés, ou deixou para nós cerca de 10 diálogos. Deus deu ao seu povo 10 mandamentos. Jesus curou 10 leprosos. Jesus contou a parábola das 10 virgens. Israel provocou Deus no deserto 10 vezes. 10 tem muito a ver com o limite de Deus, com aquele ponto onde Deus diz assim: chega, não haverá a 10ª vez. Em relação principalmente àqueles que não conhecem a Deus. Em relação ao povo de Deus, muitas vezes Deus vai até 40 anos do deserto, 40 dias de jejum. Deus é mais paciente com o seu povo. Deus é mais paciente com a igreja, é mais paciente com os seus filhos, mas nem por isso ele também não estabeleceu limites. 10 vezes Faraó teve a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu no Egito. Seria muito bom, eu espero que alguns de vocês tenham feito isso, que vocês tomem as suas Bíblias e peguem as Bíblias e voltem para casa e leiam com paciência o livro de Deus. A Bíblia é um tesouro sem fim. Às vezes a gente pensa que já estudou tudo, que já aprendeu tudo, mas é apenas o começo. Então, só para a gente lembrar, o Faraó falou 10 vezes, para a gente lembrar um pouquinho o mote: quem pensa como Faraó, vive como Faraó,
morre com o faraó. Tá bom? Dá para você lembrar mais ou menos as 10 falas do faraó? Agora está escrito, ficou um pouco mais fácil, né? Na primeira fala, o que foi que o faraó disse? Não sei quem é, nem deixarei ir. Depois ele fala para Moisés: nós estamos saindo o quê? Saindo o povo. Depois, tire de mim as rãs. O princípio, ele começa com a negação, depois ele define que religião é ópio, a distração, depois ele começa a entender que se tem alguma coisa boa pode ser usada, depois ele faz uma oferta: sacrificar ao Senhor nessa terra, que é o princípio do ecumenismo. Desta vez, pequei. Não é que Faraó nunca tenha pensado no erro contra Deus. Depois, em sexto lugar, quais são os que hão de ir? Depois, tire de mim essa, fiquem as vossas ovelhas, ide servir ao Senhor como tendo dito. E a 10ª fala é: por que nós fizemos isso? Quando eu chego na 10ª fala do faraó, às vezes eu fico profundamente triste. Tem gente que vai chegar no dia do juízo e vai perguntar assim: mas por que a gente fez isso? Por que eu fiz isso? Nós vamos ver estudar isso de forma mais detalhada hoje, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos ler junto o texto. Você pode ler, vamos ler juntos o texto, Êxodo capítulo 14, apenas 3 versículos. É a última expressão, é a última fala do faraó. Faraó fala pela última vez antes da sua morte, em Êxodo 14. Vamos ler todos juntos. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre ele. Você partiu em relação a Israel. Se você continuar com Êxodo capítulo 14, se você continuar fazendo a leitura do texto de Êxodo capítulo 14, você vai mais ou menos entender melhor o que aconteceu. Diz assim que após esse momento o faraó parte em relação a Israel e diz assim: e tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: atenção, o povo já começa a reclamar no primeiro momento, primeira aprovação. Faraó só nem tinha chegado ainda, só ameaçou chegar, e disseram a Moisés: não havia sepulcros do Egito para nos tirar de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Se você não entender a graça de Deus, você não entende a história de Israel. É Deus libertando o povo contra a própria vontade deles se libertarem. É isso que muitas vezes acontece na vida do pecador. A libertação acontece muitas vezes contra a própria vontade. Deus está empurrando a pessoa para a salvação, a pessoa fala: não, mas é melhor morrer, é melhor ficar assim, é melhor. Tem essa tendência. Então acontece tudo isso. E aí vem Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Tu levanta a tua mão e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. E aí começa
a história do versículo 19, o anjo do Senhor muda. Esse texto é muito forte em relação a demonstrar que o anjo do Senhor acompanha o seu povo. O anjo do Senhor acompanha a sua igreja, o anjo do Senhor acompanha o seu povo. O anjo do Senhor sai da frente e vai para... fica no meio. E aí, acontece uma série de fatores, e o mar se abre, Israel passa pelo meio do mar, e acontece a grande destruição do Egito. Você lê a história do Egito, você vai descobrir que o período de José foi o período um dos períodos de maiores progressos da história do Egito de todos os tempos. Você lê a história do Egito, continua lendo, você vai ver que a saída do povo de Israel é o princípio da destruição do Egito. O Egito nunca mais foi o grande Egito. Mas hoje, vamos deixar para domingo que vem. Hoje eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre as 10 falas do faraó, mas acima de tudo pensando sobre a fala do faraó, a última fala. O que foi que o faraó disse? O que é isso que fizemos? É a primeira e a última vez que faraó fala no plural. Se existe algo que você vai aprender com o faraó, é que nos últimos momentos ele tenta jogar a culpa no grupo. O que foi isso que nós fizemos? O que é que está acontecendo no Egito? Quando eu vejo esse texto de hoje, amados irmãos, a Bíblia fala muito sobre isso, mas eu quero apenas trazer para a nossa reflexão. Nós que estamos aqui, temos o privilégio de estar aqui nesta manhã, e aqueles que estão na casa de Deus em outros lugares, mas eu quero dizer que uma das coisas mais preciosas que Deus dá ao homem é entendimento sobre o que é a vida. Tem gente que vai passar pela existência e não vai entender o que é a vida nunca. Tem pessoas que nunca vão entender o que é a igreja. Tem gente que nunca vai entender o que é o Evangelho. Mas quando Deus abre, e essa vai ser a conclusão da mensagem de hoje, no livro de João, quando Deus abre a mente de alguém para entender a vida e entender o Evangelho, pode ter certeza que depois da vida, o entendimento que Deus te dá da vida é o segundo maior presente. É o grande presente. Porque esse entendimento da vida vai te levar a Jesus, vai te levar a entender a eternidade. Quando a gente estuda, e principalmente depois de 1880, quando nós tivemos aí o movimento da biologia, muita gente pensa que a vida humana é como a vida do tomate, é apenas um vegetal. E muita gente pensa que a vida humana é como a vida de um animal. E não reflete sobre a beleza da vida, o que é a vida, o grande presente de Deus que é a vida. E às vezes quando a pessoa vai chegando à conclusão do que é esse presente de Deus, do que é esse momento, aí começa a morrer. Aí não vive a vida com alegria. Meu pai não tinha muita filosofia, mas ele tinha uma filosofia do seguinte: quando o homem vai aprendendo o que é a vida, quando ele vai chegando no final, aí ele começa a morrer. Bom seria como uma coisa que a vida muito cedo. O que é isso que nós fizemos? Para a pergunta no final, como se nada tivesse acontecido anteriormente. Essa pergunta, muitas vezes, ela está relacionada com pessoas que estão ao nosso redor. Tem gente que está ao nosso redor, vive, trabalha com a gente, depois, quando vem o sofrimento, quando vem a luta, aí fala assim: eu não sei o que foi que eu fiz. Eu não sei o que foi que eu fiz. Eu vou só relembrar o que foi que o faraó fez, tá bom? Só para a gente lembrar, eu quero que você guarde. O faraó fez o seguinte: quando Moisés chegou lá e disse assim: deixa o meu povo ir, o que foi que ele fez? Ele resistiu. Ele disse: eu nem conheço esse Deus. Foi isso que ele fez. Eu nem conheço esse Deus. E tem mais uma: eu não conheço e não deixarei ir. Quando Moisés foi lá e disse para ele deixar o povo sair, ele falou: esse negócio de religião é distração, pessoal. Larga isso. E as pessoas às vezes falam isso, vivem isso, brincam com isso. E quando vem as dificuldades, quando vem a luta, quando vem a época do juízo, ainda ficam perguntando assim: o que foi que eu fiz? Você não levou a sério a questão da eternidade, você não levou a sério
sério a questão da espiritualidade. Você não levou a sério a questão da eternidade. Você passou sua vida como se fosse uma grande brincadeira. Você não entendeu que a vida é um presente de Deus, e Deus muitas vezes advertiu e disse que haveria de pedir conta no final dela. O que foi que eu fiz? Você muitas vezes, Faraó muitas vezes, usou Deus quando ele precisava. Quando tinha rã, tinha de minhas rãs. Quando as rãs passavam, ele se esquecia. O que foi que eu fiz? Faraó propôs a criação de uma nova religião. A religião era dele. Ele queria ter o controle não simplesmente sobre o Egito, mas ele queria ter o controle sobre a religiosidade. Vamos fazer aqui um culto do nosso jeito. Mas não é isso. O culto não é do jeito do homem. O culto é do jeito que Deus requer. Infelizes são aqueles que inventam cultos às suas maneiras, aqueles que não prestam cultos à maneira de Deus, à maneira como Deus requer. Porque a Bíblia diz que o único culto que Deus aceita é aquele culto que é prestado em espírito e em verdade. É isso que Deus procura. As pessoas podem colocar 1000 adereços nos cultos, as pessoas podem colocar 1000 coisas, mas se o culto a Deus não for uma atitude de espírito, uma atitude verdadeira, de entrega, não acontece. O que foi que nós fizemos? Desta vez pequei. Algumas vezes ele reconhece seu erro, mas depois aquele erro não é capaz de mudar a sua vida. O que foi que nós fizemos? E se você for observar tudo isso, você vai descobrir que no final, quando o povo de Israel fez, você não entendeu nada do que Deus fez, Faraó. Você não entendeu. Quando o povo foi, você podia ter tomado uma atitude diferente. Moisés, me explique, fale para mim sobre esse Deus, me conte um pouco dessa história. Me diga um pouco desse livramento. E nas últimas horas, na última palavra, o que você fez foi o seguinte: você não assumiu que você não quis liberar o povo, e você ainda assume o grupo com os outros e ainda vai perseguir Israel. O que foi que o Faraó fez? Ele pensou errado, viveu errado e pagou no final da sua vida pelo seu grande erro. Isso, amados irmãos, é uma grande lição para todos nós. A grande lição que deve ficar gravada hoje, graças a Deus, que a gente grava e deixa e vai deixando para as gerações futuras a mensagem. Quem pensa como Faraó, vive como Faraó, morre como Faraó. Quando nós tomamos um texto, se a gente aprendeu com o Faraó o que foi que eu fiz e que eu não deveria ter feito, sobra para nós uma pergunta sobre o que eu deveria, como é que eu devo. O que é que eu devo fazer? Logo em seguida, Deus vai mostrando ao seu povo o que deve ser feito, a atitude que tem que ser tomada. A Bíblia mostra inúmeras vezes. O livro de Êxodo deveria ser o livro de Faraó, mas é o livro da libertação. Por várias vezes no livro de Êxodo, nós não vamos ter tempo de repetir, Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Deus diz isso a Israel, disse isso ao povo: não murmurem, não reclamem, eu cuido de vocês. Eu sou o Deus de Israel. Deus que apareceu lá no Monte Sinai, ele tem identidade, ele tem nome, ele não assina com o nome errado, ele não se esconde na hora da necessidade. E se você observar, eu não vou ter muito tempo para fazer isso, porque eu pensei em fazer, eu não vou fazer, senão você vai demorar muito. Mas se você começar a observar, você vai observar o que Faraó fez, que não deveria ter feito, e o que Deus diz que o seu povo deve fazer através dos 10 mandamentos. Deus disse: não terás outros deuses além de mim. Deus disse: não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há debaixo da terra. Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Depois a gente vai perguntar assim: mas Senhor, o que foi que o Senhor fez? Por isso que eu fico arrepiado quando eu vejo um humorista, quando eu vejo alguém contando piada com o nome de Deus. E Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele. E Deus vai dando todas essas instruções através dos 10 mandamentos e vai mostrando ao seu povo o caminho. E talvez você me pergunte: pastor, o que é que eu devo fazer?
De forma objetiva, eu quero responder essa pergunta dizendo: você deve ouvir a voz de Deus na sua vida sempre e nunca ceder à filosofia do faraó. Todo dia, eu tenho certeza que nós vivemos isso ao nosso redor. Todos os dias nós enfrentamos isso. Principalmente você que vive mais ligado ao mundo secular, mas toda a experiência que eu tenho de relacionamento com pessoas não crentes, todos os dias essas pessoas esboçam a filosofia do faraó. Todos os dias, constantemente. E nós devemos entender: Deus tirou aquele povo do Egito, leva aquele povo para o deserto para ensinar a confiar em Deus, a obedecer a Deus. Não importa se é 5 ou 50, não importa o número, mas uma coisa nós devemos aprender: que nós devemos ouvir a voz de Deus sempre e a voz de Faraó nunca. Eu pensei que não tinha outra imagem, mas eu estou ficando feliz da vida que eu estou revendo. Eu pensei que não tinha, eu pensei que só tinha uma imagem, mas eu consegui achar outra na passagem do Mar Vermelho. O que é isso? Você tem noção do que é aquilo lá, não? Hã? Ah, eu já falei, o corpo de José. Alguém já matou a charada. Mas presta atenção, eu fiquei assim, eu digo: como Deus é maravilhoso. Como Deus é fiel. Deus é muito fiel. Porque quase 2000 anos depois de Cristo, e mais quase 1500 anos antes, esse acontecimento tem aproximadamente entre 3.500 e 3.700 anos. Aí um cineasta, um rapaz lá de Hollywood, resolve fazer um filme sobre Moisés, o último da vida dele. E ele faz um grande filme, um grande clássico. Mas nesse grande clássico, ele não esqueceu de uma coisa: ele colocou um monte de ator lá, que são atores, carregando uma múmia. E nós sabemos que essa peça é uma ilustração dos levitas levando o corpo de José para Canaã. Porque antes de José morrer, 400 anos antes desse aí, que já vai fazer quase 4.000 anos, José disse aos seus irmãos: Deus vai tirar vocês dessa terra e vai levar vocês para uma nova terra. E ao levar vocês para uma nova terra, eu quero que vocês levem os meus ossos. Mas presta atenção, quando José morreu, ele pelo menos fez a parte dele. Ele mandou embalsamar o... Não, Deus cuida do corpo, não. Mandou, quando ele morreu, ela deve ter deixado as instruções, mandou embalsamar. E essa cena, ela toca o meu coração, porque eu aprendo o seguinte: mais vale um José 4.000 anos depois, mais vale a múmia de José como testemunho de que Deus é fiel, do que as inúmeras pirâmides que os faraós construíram, que na verdade a gente nem sabe a origem de cada uma delas. Quem pensa como faraó, vive como faraó, morre como faraó. Quem pensa como Moisés, vive como Moisés, morre como Moisés. As 10 falas do faraó, amados irmãos, rei do Egito, nos mostram que nós não devemos pensar como o faraó pensava. Qual é o objetivo dessa série de mensagens? É que nós possamos passar um scanner pela nossa mente e tirar tudo que foi colocado como filosofia, como pensamento contrário à obediência a Cristo, contrário à vontade de servir a Deus. Tudo aquilo que é filosofia humana, tudo aquilo que é contradição humana, que não leva a absolutamente nada, que nós possamos fazer esta análise. Tem um texto que é o texto de João. Eu quero terminar essas 10 falas do faraó, depois a gente vai falar sobre a morte do faraó no domingo que vem, mas eu quero terminar com esse versículo de João. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Leia esse texto de João, capítulo 5, 20. Esse texto é um dos últimos textos de entendimento na Bíblia. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos. Vamos ler todos juntos? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e Ele nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Quem se aproxima de Jesus conhece
o que é verdadeiro. Vamos ler todos juntos? E no que é verdadeiro, nós estamos firmados. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos sentar. Jesus. Vamos repetir todos juntos? Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Certa vez eles estavam reunidos e Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Aí voltaram com as respostas: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus perguntou: e tu, Pedro? O que é que tu dizes ser o filho do homem? E Pedro disse: tu és o Cristo, o filho. Vamos repetir junto? Tu és o Cristo, o filho do. Aí Jesus explode como se fosse assim, eu tenho certeza, numa atitude de alegria. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Você é um homem feliz, Pedro, filho de Jonas. Porque essa verdade não foi homem, não foi carne, nem foi sangue quem te revelou, mas foi o céu quem te revelou. Bem-aventurados sois vós, disse Jesus aos seus discípulos, porque essas coisas foram vedadas aos homens, aos intelectuais, foram vedadas aos que poderiam ter conhecimento, mas esse entendimento foi dado a vós que sois pequeninos, para que saibais o que é a vida eterna. E aí tem uma série de outras verdades sobre entendimento que você vai descobrir. Jesus certa vez saiu com dois discípulos, estava andando com dois discípulos ao caminho de Emaús, e eles falavam blá, 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 religioso, e um dizia: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, a política de Jerusalém nesses últimos dias foi assim, matou, destruiu, e todos dois iam para casa, acabunhados, tristes. Mas quando Jesus parou e entrou e abriu-lhes as Escrituras, diz a palavra de Deus que se abriu o entendimento deles, e aí Jesus brilha diante deles e eles passaram a entender as coisas. Se nós queremos entender os céus e a terra, a vida e a existência e a eternidade, Deus nos deu a sua palavra e nos deu um grande presente que se chama Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: por causa de Cristo eu refutei tudo que eu tinha e tudo que eu sabia como coisas sem valor. Que Deus nos abençoe, amém? Quem pensa como Faraó, vive como Faraó, morre como Faraó. Quem pensa como Moisés, vive como Moisés, morre como Moisés. Mas quem pensa como Jesus. Agora é a conclusão da série, né, pessoal? Vamos lá? Quem pensa como Jesus, vive como Jesus, morre muitas vezes como Jesus, mas ressuscitará para sempre como Jesus. Faraó e Moisés morreram, só Jesus ressuscitou. Quem cresce em Moisés, crê em Cristo. Diz João no capítulo, no começo das suas palavras: se crescesses em Moisés, crerias em mim, porque foi de mim que ele falou, porque foi de mim que ele anunciou. Então, amados irmãos, a igreja de Cristo, no meio da aflição, no meio da fogueira da filosofia, no meio da pressão do testemunho, no meio dos confrontos do dia a dia, não pode jamais pensar como Faraó. A igreja de Cristo pensa como Jesus pensou, vive como Jesus viveu. Algumas vezes essa igreja testemunha o martírio como Jesus testemunhou, mas só essa igreja terá a experiência da ressurreição como Jesus ressuscitou. Os discípulos entenderam isso, e entenderam tanto que entregaram suas vidas a Jesus para valer e não voltaram atrás jamais. Que Deus faça isso conosco hoje para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos ficar de pé mais uma vez. Deus te abençoe.
abençoe a sua vida. Querido Deus, obrigado por esta história que deve ser contada para os nossos filhos e para os nossos descendentes. Obrigado, Pai, porque Faraó é um exemplo triste, mas o Senhor nos deu ele como exemplo para que nós saibamos quem nós não devemos seguir, como nós não devemos pensar. Obrigado pelo exemplo de Moisés, o grande líder que ouve a voz de Deus e vai ao encontro do seu povo, do povo de Israel, para trazer liberdade. Mas obrigado porque em Cristo Jesus o entendimento da vida e da eternidade é perfeito e nele nós podemos viver para sempre. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Deus. Permita que a tua palavra fique nas nossas mentes, nos nossos corações, que ela não seja jamais esquecida, que ela seja sempre lembrada, que nos dias da aflição, da luta, da provação, nós possamos lembrar desses exemplos e seguir firme, que a tua bênção, a tua graça e a tua presença